Olá, gente boa! Seja muito bem-vindo e nesse vídeo você vai aprender como configurar o VMware Workstation 10. Bom, antes de você avançar nesse vídeo, é importante que você tenha visto o meu vídeo como fazer o download e instalar o VMware Workstation 10. Eu vou deixar um link para acesso a esse vídeo para você aprender como fazer o download e como instalar. Uma vez que você aprendeu a fazer isso, você pode avançar nesse vídeo. Bom, nesse vídeo aqui eu vou abordar alguns detalhes, principalmente o detalhe de network do VMware Workstation, que às vezes algumas pessoas confundem. Então, let's go e vamos lá. Agora que você fez o download, instalou o VMware Workstation, durante a instalação ele vai criar o atalho para o programa ou na sua área de trabalho ou no menu iniciar, ok? Então aqui no meu Windows 8 o atalho está aqui embaixo. Vou clicar nele para abrir, ele vai cair nessa tela aqui, a tela nós chamamos de tela Home, né? A tela de entrada. Aqui na tela ele já traz um assistente para a gente, que é um assistente já com algumas coisas muito comuns, ou seja, tarefas do dia a dia, que é criar uma nova máquina virtual, abrir uma nova máquina virtual, ver se tem algum update para o VMware Workstation, conectar no servidor remoto, vou mostrar essa opção aqui. Bom, nós vamos usar nada disso aqui agora, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou clicar nos menus ali e vou mostrar as opções assim mais importantes, algumas coisas que talvez você não saiba, e vou mostrar ali. Bom, aqui no menu Arquivo ou File, nós temos algumas opções repetitivas da tela Home aqui, mas tem uma opção interessante aqui que é o Map Virtual Disk. O que é? Mapear um disco virtual. O que essa opção é? Essa opção é muito interessante. É o seguinte: suponhamos que você já tem um, um disco virtual, né? E aqui eu vou abrir um parênteses para explicar o seguinte: toda máquina virtual que você criar no VMware Workstation, ele vai armazenar todo o sistema operacional e todos os softwares que você instalar nessa máquina virtual num arquivo chamado VMDK, que nada mais é que é um arquivo só que ele vai armazenar tudo isso dentro desse arquivo. Ou seja, se você fizer backup desse arquivo, você está fazendo backup da sua máquina virtual inteira, ok? Bom, essa opção aqui é muito interessante, que é o seguinte: eu já tenho algumas máquinas virtuais aqui no meu notebook e vou usar essa opção para mostrar o seguinte: eu quero pegar um arquivo que está dentro de uma máquina dentro de um arquivo VMDK, ou seja, dentro de um arquivo de uma máquina virtual, mas eu não quero inicializar toda a máquina virtual. Eu quero só abrir isso no Explorer e ir lá procurar navegar dentro do HD da máquina virtual, que é esse arquivo, e pegar o arquivo que eu quero. Então, quando eu quiser fazer isso, o VM me permite usando essa opção. Então, vamos clicar aqui nela. Eu vou procurar aqui e eu vou navegar até onde eu tenho alguns arquivos aqui VMDK. Então, deixa eu procurar aqui. Vamos clicar aqui. Então eu tenho aqui um arquivo aqui de um sistema operacional 2003. Eu vou abrir esse arquivo, ok? Ele me mostra que é o tamanho desse HD virtual e aqui ele vai mostrar como é que ele vai mapear, ou seja, vai criar um mapeamento no meu Windows 8, no caso meu Windows 8, no Explorer, descompactando todo esse virtual disk aqui e mostrando todo o conteúdo dele para mim. Ou seja, eu não preciso criar a máquina virtual nesse caso para poder ter acesso à máquina, inicializar, gastar memória, processador. Não preciso fazer isso. Então vou clicar em OK aqui. E vejam só, ele já abriu como drive Z aqui e abriu o conteúdo aqui. Olha que interessante. Então eu vou navegar aqui, documento em settings, administrator, ok. Aqui, eu tenho que tornar proprietário, não tem problema. Eu vou clicar aqui na pasta scripts. Então suponhamos que eu quero pegar essa pasta aqui, eu quero pegar essa pasta aqui scripts, essa pasta que eu estou querendo acessar dentro desse HD virtual. Então eu copio essa pasta aqui para o meu Windows. Isso é uma forma de você conseguir abrir uma máquina virtual assim sem ter que montar a máquina virtual toda, ok? Interessante essa opção. Tá, vamos fechar aqui. Ok, então você já entendeu para que serve o map aqui. Bom, então aqui no menu arquivo é isso. Agora no menu editar, nós vamos clicar aqui em preferências, tá? Última opção aqui. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir onde nós vamos armazenar
as nossas máquinas virtuais. Bom, eu tenho um HD dividido em duas partições. Então, eu vou mostrar aqui, partição C, que está em vermelho, ou seja, eu estou com pouco espaço em disco nessa partição C, e tem uma partição S, ou seja, a dica que eu dou é armazena as máquinas virtuais no lugar onde você tem mais espaço em disco. Por quê? À medida que você for criando as máquinas virtuais, à medida que você for instalando o sistema operacional, à medida que você for instalando algum aplicativo nas máquinas virtuais, elas vão automaticamente enchendo o seu HD aqui, seu HD físico, né? Então o que acontece? Então armazene as máquinas virtuais aonde você tiver mais espaço. No meu caso eu tenho aqui no S. O que eu vou fazer? Nós vamos criar uma pasta. No caso eu já criei uma pasta chamada aqui VMS, que é a pasta onde vai estar as minhas máquinas virtuais, ok? Então o que você vai fazer? Clicar aqui, criar uma nova pasta. Eu vou criar uma pasta aqui chamada teste, ok? Então suponhamos que é dentro dessa pasta teste que eu vou armazenar as minhas máquinas virtuais. Então eu vou vir aqui e mudar aqui para S2 teste. Você vai colocar aí o caminho de acordo com o que você configurar. Bom, eu vou cancelar aqui para voltar ao meu igual estava antes. Então aqui é muito interessante. Por que você tem que definir o caminho? Porque à medida que você for criando as máquinas virtuais, ele já vai armazenando essas máquinas virtuais automaticamente nesse caminho que você pré-definiu, que você escolheu, ok? Uma outra coisa interessante aqui, que é aqui no input, que ele vai mostrar para a gente o seguinte, no input e aqui no hotkeys. Bom, aqui no hotkeys é o seguinte, ele vai mostrar aqui, você vê que a tecla Ctrl e Alt elas estão pré-selecionadas, estão de azul. Isso quer dizer o seguinte, quando eu estiver trabalhando com a máquina virtual e quando eu clicar aqui dentro da máquina, olha só, deixa eu clicar aqui dentro da máquina virtual, olha só, se a máquina virtual não tiver os drives instalados, eu vou mostrar esse outro vídeo, como é que você faz isso, mas se a máquina virtual não tiver com os drives instalados, quando você clica dentro da máquina, o mouse ele fica preso dentro da máquina virtual, ele não deixa o cursor do mouse sair da máquina virtual. Então, ou seja, o cursor vai ficar preso dentro da máquina virtual, dentro desse quadrado da máquina virtual, ele não vai deixar o cursor sair. Então, para você sair, ou seja, você fazer o release, né, sair com o cursor, é só você apertar a tecla Ctrl Alt que ele sai de dentro da máquina virtual. É isso que essa opção está querendo mostrar para a gente, está dizendo para a gente que ele vai usar essa tecla aqui, Ctrl Alt, para você poder fazer o release, ok? Aqui, ó, para release Ctrl dentro da máquina virtual que você tiver pré-selecionado, pressione Ctrl mais Alt. Então ele vai fazer o release. Uma outra questão aqui, não vou abordar todas, mas as principais, é a memória aqui. Bom, a memória é o seguinte, por padrão ele vai limitar fisicamente a quantidade de memória que as máquinas virtuais podem usar na máquina física, ok? Então, vou dar um exemplo. No meu caso, eu estou usando um notebook com 16 GB de memória. Então, ele está dizendo que as máquinas podem usar no máximo 12 GB de memória na somatória da quantidade de máquinas virtuais, quantidade de memórias que eu tenho por máquinas virtuais. Não pode passar de 12 e se precisar de mais de 12, ele vai começar a fazer uso do meu disco, do meu HD físico para poder, caso precisar de mais recursos. Então, encher os 12 GB no meu caso, encher os 12 GB de memória, então ele vai começar a fazer aqui o uso do meu disco aqui, caso precisar. Nesse caso vai ficar um pouco mais lento, tá? Então assim, quanto mais memória você tiver para disponibilizar para as máquinas virtuais, melhor vai ficar, ok? No Priority é como o processador vai comportar para cada máquina virtual. A princípio normal, tá? Ok. Bom, agora vem uma parte crítica aqui. A parte crítica é o Virtual Network Editor. Então vamos clicar nele aqui. Bom, por padrão nós temos três modos que o VMware e os principais softwares de virtualização trabalham, que é o modo Bridge, o modo Host Only
e o modo NAT, ok? Eu vou abrir aqui um slide para explicar aqui, porque eu fiz um desenho aqui no meu ambiente para você entender isso melhor. Vou abrir o slide aqui, vou abrir aqui e vou explicar. Bom, então o primeiro modo nós temos é o modo Bridge. Bom, nesse modo, o que acontece? Eu vou aqui pegar um lápis aqui para explicar. O modo Bridge vai permitir que a máquina virtual, então eu vou circular aqui ó, as máquinas virtuais que você tiver, tá? Comunique na rede usando a placa de rede física do equipamento onde você instalou o VM Workstation. Vou repetir. No meu caso, eu instalei o VM Workstation no meu notebook. Ele tem uma placa de rede física e tem uma placa wireless, ok? Então, o modo Bridge vai... O que eu estou querendo dizer? O modo Bridge vai fazer com que as máquinas virtuais que eu criar possam comunicar na mesma rede onde o meu notebook estiver, usando a placa de rede física do meu notebook. Então, vou até ler aqui, ó. O modo Bridge conecta a máquina virtual na rede usando a placa de rede física da máquina onde o VMware Workstation foi instalado. No modo Bridge, a máquina virtual consegue comunicar com os dispositivos que estão na mesma rede. Então, eu vou mostrar isso na prática. Olha só. No meu ambiente, eu tenho um servidor físico, um HP que está aqui, debaixo dessa mesa onde estou gravando o vídeo. Tem um servidor HP que tem esse IP aqui, ok? Eu tenho uma máquina virtual aqui com Windows 7. Então, Windows 7 aqui. Então, eu vou colocar essa máquina virtual no modo Bridge. O que vai acontecer? Eu tenho um firewall aqui, um equipamento que entrega IP na minha rede. Esse equipamento aqui. Ele entrega IP na minha rede. Então, quando eu colocar a máquina virtual no modo Bridge, o que vai acontecer? A máquina virtual vai comunicar na rede usando a minha placa física. E aí a máquina virtual vai solicitar um IP. Quem vai entregar o IP para essa máquina é esse equipamento que eu tenho aqui, um firewall que distribui IP aqui na minha rede aqui, ok? Então olha só na prática, interessante. Então vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, sair do slide. Ok. Então olha só, vou sair do slide aqui, vou abrir aqui a máquina virtual. Nesse vídeo não vou mostrar como que cria uma máquina virtual, tá? Eu vou só mostrar aqui essas diferenças aqui do modo de rede. Eu vou ter outro vídeo explicando como é que cria uma máquina virtual, como clona a máquina virtual, etc. Bom, aqui na máquina virtual, aqui no menu VM, eu estou na máquina virtual com Windows 7, vocês podem ver. Tem o menu aqui VM, aqui em cima. Eu vou aqui em Settings. Aqui em Settings, eu venho aqui na placa de rede da máquina virtual. Veja que ela está no modo Bridge, ou seja, a máquina virtual vai poder usar a minha placa de rede física, ou seja, vai concorrer juntamente com o meu notebook e vai concorrer à máquina virtual também. Só que o VM ele cria um novo MAC address para essa máquina virtual para não ter problema entre as duas máquinas, a minha máquina física e a máquina virtual, usando a mesma placa de rede física. Então, o VM ele cria um recurso onde ele cria um novo MAC para essa máquina virtual para não haver esse tipo de problema, ok? Então, olha só. Eu vou aqui, ó. Eu vou desativar essa placa. Pronto, a placa foi desativada. Eu vou ativar essa placa novamente. Veja que ele já conectou. Eu vou clicar com o botão direito em status. Vou clicar aqui em detalhes. E veja aqui que ele pegou um IP aqui, ó, 137. Olha só. O 137 está dentro da faixa de rede que o meu firewall está entregando aqui na minha rede. Então, olha só, a máquina virtual com Windows 7, ela conseguiu pegar um IP na minha rede física. Ok. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa máquina virtual no modo Bridge vai poder comunicar com todas as máquinas onde o meu notebook está ligado fisicamente, desde que a máquina virtual tenha a mesma faixa de IP das máquinas físicas. Então, olha só, vamos fazer um teste.
Eu tenho um servidor aqui, 192.68.100.253. Então eu vou abrir a máquina virtual, vou abrir aqui o prompt da máquina virtual e vou dar um ping 192.68.100.253. Veja, a máquina virtual está comunicando com o meu servidor HP aqui. Eu vou dar um ping no firewall aqui, no meu firewall, no equipamento que está entregando o IP aqui. Veja que não tem nenhum impedimento da máquina virtual comunicar diretamente com esses dispositivos. Então lembre, no modo bridge você faz a máquina virtual comunicar diretamente com os dispositivos que estão na sua rede física, ok? Bom, o modo NAT, vou explicar o modo NAT. O modo NAT, o que ele faz? Vou dizer assim, o modo NAT ele cria um encapsulamento, ele cria uma rede, ele cria duas redes, uma rede para comunicar com o meio físico e uma rede para comunicar entre as máquinas virtuais. Sendo que a rede para comunicar com as máquinas virtuais, ele vai pegar uma faixa de IP diferente, logicamente, da rede que vai pegar da rede física. Então, olha só, no modo NAT, vou circular aqui, quem entrega IP não é mais o meu firewall. Quem entrega IP agora é o próprio VM Workstation. Ele vai entregar o IP para as máquinas virtuais aqui, ó. Seja Windows, seja Linux, ok? Então, seja Windows, seja Linux. Então, ele vai entregar um IP aqui para as máquinas virtuais. Bom, vou aproveitar que você tá observando essa imagem. Cada máquina virtual tem o seu próprio VMDK, que é o Virtual Disk, ok? Então, olha só. Então, aqui, no modo NAT, quando a máquina utiliza esse modo, a máquina virtual não tem um IP na rede física. Ou seja, ela não participa nem interage diretamente com os dispositivos na rede física. Então, ela passa, no modo NAT, ela fica numa rede isolada, mas é uma rede que também ele cria esse modo que faz com que a máquina virtual consiga acessar a internet, fazendo a interação entre o modo NAT e a rede física. Ele trabalha nesses dois mundos, vamos dizer assim, vai ficar fácil de entender. Então, olha só, eu vou abrir aqui a máquina virtual de novo. Então, estou no modo NAT, modo bridge, ok? Eu vou mudar aqui a máquina virtual para o modo NAT. Então, eu vou clicar aqui, NAT, ok? Então, eu vou clicar aqui, ok. Ele vai mudar aqui, vai subir a placa de novo. Agora está procurando um IP e vamos ver qual IP que pegou agora, olha só. Vamos clicar em detalhe, ó. Veja que o IP é totalmente diferente do IP da minha rede física. E veja que ele atribuiu aqui outros IPs aqui também, DHCP, pegou de onde? Pegou aqui, de outros lugares. Então, como é que ele faz isso? Bom, aqui no Virtual Network Editor, o que ele faz? Ele já tem pré-definido que toda vez que você usar o modo NAT, ele vai usar o adaptador de rede VMNet 8. Ok? Quando você instala o VM Workstation, ele cria dois adaptadores de rede, o VMNet 1 para usar no host only e o VMNet 8 para usar no NAT, ok? Então o que acontece? Quando você escolhe o NAT, ele já vem com uma configuração default, aqui já com um DHCP ativado no modo NAT para ele pegar essa faixa de IP. Por isso a minha máquina pegou esse IP aqui, ó, que vocês estão visualizando. Vou clicar aqui de novo. Minha máquina pegou 23.128. De onde veio isso? Veio daqui, ó, dessa configuração. Se eu quisesse que meu NAT fosse diferente, é só você mudar aqui, aplicar e dar OK. Então ele vai pegar essa configuração. Então aqui tem o NAT Settings, onde ele faz aqui, já tem umas configurações aqui pré-definidas, tal, que a gente não mexe. Um DHCP, ele vai começar de onde e vai terminar onde. Então veja que minha máquina pegou 128 porque ele está começando a partir do 128. Bom,
Quando você vai usar o NAT? Você vai usar o NAT quando você quer que a sua máquina virtual esteja numa rede isolada e ao mesmo tempo ela comunique na rede física. Quando você quiser esse tipo de cenário, você vai usar o modo NAT. É um jeito de você utilizar. Eu não gosto de utilizar o modo NAT, ok? Mas se você precisar, você pode utilizar dessa forma. Bom, agora vamos no último modo aqui, que é o modo Host Only. Bom, o modo Host Only, o que quer dizer? Host somente. Então, tem um conceito aqui. No conceito de virtualização, existem dois conceitos, host e guest. Quando falar host, está fazendo referência ao equipamento físico, ok? Então, quando falar host, é o equipamento físico. Quando falar guest, guest é as próprias máquinas virtuais. Então, guest, máquinas virtuais. Host, a máquina física, onde as máquinas virtuais estão hospedadas, vamos dizer assim. Nesse caso, o modo Host Only, o que é? É um modo onde o VM Workstation ele cria uma rede separada somente entre o host, ou seja, no caso que o host aqui é meu notebook, onde estou gravando esse vídeo. Então ele vai criar uma rede separada entre esse equipamento físico e as máquinas virtuais. Dessa forma, as máquinas virtuais vão ficar totalmente isoladas e ele não vai deixar essas máquinas virtuais, nesse modo, comunicar nem com a rede física e nem com a internet. Ok? Então, quando você quiser que as máquinas virtuais estejam numa rede totalmente isolada, você usa no modo Host Only. Ok? Então, esse modo vai permitir que as máquinas virtuais estejam totalmente isoladas. Esse modo eu uso bastante quando você quer ter um ambiente isolado para você testar um tanto de coisa. Eu quero instalar um DHCP, quero instalar um DNS, quero instalar um AD, quero instalar qualquer produto da Microsoft. Num ambiente totalmente isolado, você usa esse modo Host Only. Bom, ele já tem um adaptador específico que já vem configurado por padrão neste modo. Eu vou mostrar agora como a gente cria um novo adaptador para usar este modo totalmente separado, ok? Então, modo Host Only. Neste modo, ele cria uma rede entre o equipamento físico, onde foi instalado o VM Workstation, e as máquinas virtuais. Esse modo é o ideal para testes isolados. Então, é nesse modo que vai passar assim, bom tempo para você fazer os testes, brincar, né? Então, assim, esse modo é bastante interessante. Então, vou mostrar agora como que cria um novo adaptador de rede do VM no modo Host Only, ok? Então, olha só. Nós vamos abrir o VM Workstation. Vamos clicar aqui em Edit, Virtual Network Editor. E nós vamos clicar aqui agora, olha só, o VMnet 1 é o Host Only, que permite a comunicação da máquina virtual direto com a máquina física. Como eu disse, quando você instala o VM, ele cria dois adaptadores. E esses adaptadores aparecem dentro do Windows onde foi instalado. Olha só. Vou clicar aqui. Então ele cria aqui, ó, VMnet 1, VMnet 8. Ele já cria e já configura um IP automaticamente aqui, ó. Então veja aqui, ó. Ele já cria isso aqui e já cria esse aqui. Automático. Para ele ver que essas configurações ele não tem nem default gate, não tem nada. Ele só cria para o próprio VM fazer o gerenciamento. Agora, vamos supor que eu quero criar uma nova rede virtual e aonde eu quero o seguinte, eu não quero que o VM Workstation crie mais um terceiro adaptador no meu Windows onde está instalado. Então, veja só, eu vou clicar aqui em adicionar network. Eu posso escolher até 20, olha só, eu posso ter 20 redes aqui dentro, separadas, isoladas, fazer teste, brincar, você pode fazer isso tudo aqui. Então, olha só, eu vou usar aqui o VMnet 5, vou clicar aqui em OK. Ele vai trazer o VMnet 5 aqui, Host Only. Só que ele já trouxe uma faixa de IP, ele já atribui automaticamente. E eu não quero que o VM entregue IP nessa faixa de rede que eu estou montando. Eu quero montar um servidor Windows dentro dessa faixa de rede que vai entregar IP. Então eu vou desmarcar essa opção, ok?
Eu não quero que o VM Workstation crie uma placa de rede no meu Windows. Então desmarca essa opção. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está isolando totalmente as máquinas virtuais. Dessa forma, as máquinas virtuais não vão nem comunicar com a máquina de rede física. Ou seja, está isolando totalmente o ambiente. Isso aqui é ideal demais, que eu uso muito, para você isolar totalmente o seu ambiente. Sem comunicar, inclusive, com a placa de rede física da sua máquina. Então, o que a gente vai fazer? Desmarcar. Eu vou criar uma faixa aqui, 192.68.10.0. Então eu vou criar essa rede aqui dentro no VMnet 5. Ok. Olha só, vou aplicar aqui e vou dar OK. Bom, se eu quiser agora que a máquina virtual participe da rede 10, o que eu tenho que fazer? Clicar nela aqui, clicar no Settings, escolher o adaptador, clicar aqui em Custom e escolher o VMnet 5 aqui, ó, que nós acabamos de criar. Ok. Quando eu faço isso, a máquina virtual ela vai ficar sem IP, porque não tem DHCP aqui nessa rede ainda. Mas se eu subir um Windows Server 2008 R2, instalar o DHCP e nesse Windows Server 2008 R2 falar que esse Windows ele vai usar VMnet 5 e vai entregar IP dentro, essa máquina Windows 7 vai pegar IP do Windows Server 2008 R2. Então assim, é bastante interessante, você tem assim N possibilidades, vai depender da sua criatividade. Eu estou mostrando aqui um pouquinho o que você pode fazer. Então é importante que você entenda os três modos: modo Bridge, modo NAT e modo Host Only. Aqui no menu, vamos ver aqui para a gente finalizar. Uma outra opção aqui que tem no Home é uma outra opção interessante, que é o seguinte: eu tenho um servidor HP aqui embaixo, que tem um outro produto VM instalado, que é o VMware EXE, que é um outro produto voltado para o ambiente de produção, diferente do Workstation. Lembra? O Workstation é voltado para o ambiente de teste, onde você pode brincar, testar tudo, antes de colocar em produção. Já o produto que eu tenho no HP aqui é o EXE, que depois a gente vai ter uns vídeos dele também, como é que instala, como é que configura. Mas se eu quiser fazer com que o VMware Workstation comunique com esse servidor, eu posso fazer usando essa opção aqui, ó, Connect um servidor remoto. Ele vai me pedir o nome do servidor, o IP, vou digitar o IP dele aqui, usuário e uma senha. Vou clicar aqui e Connect. Ele vai trazer aqui uma opção de instalar um certificado, eu não quero instalar isso agora. Não agora, ok. Conectei nesse servidor físico aqui, ó. Eu não tenho nenhuma máquina virtual no servidor físico aqui no HP. Se eu quiser criar, clica aqui, criar. Ele vai abrir aqui e aí vai mostrar onde eu quero armazenar a máquina virtual, tal, etc. Então, olha que interessante. Então você pode, no próprio VMware Workstation, gerenciar máquinas que estão em outro servidor físico também. Interessantíssimo isso, né? Então nesse vídeo, eu procurei explicar aí um pouquinho do VMware Workstation, como configurar, né? E aí é importante que você tenha conseguido fazer essas práticas até agora, ok? Então eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, não deixe de compartilhar nosso vídeo e não deixe de aguardar os próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou ensinar como criar uma máquina virtual, tá? Então você vai aprender como criar uma máquina virtual do zero, como instalar um sistema operacional dentro da máquina virtual, tudo certinho, ok? Então espero que você tenha gostado. No mais, um grande abraço e até mais. Valeu, pessoal!